Vamos de notícia ao vivo com uma triste história. Uma criança de apenas 1 ano morreu com um tiro. Mas como essa tragédia aconteceu? Quem era essa princesa? Onde estava? O repórter Pedro Pessoa vai trazer a atualização desse caso, porque parece que tinha mais gente dentro desta mesma residência. Ô Pedro, o que todo mundo quer entender, o que aconteceu e onde estava essa criança? Boa noite para você. O pior de tudo, Amanda, a criança estava na frente de casa quando tudo aconteceu no município de Marabá. Um grupo passou pelo local e simplesmente atirou contra os familiares que ficavam ali na frente desse imóvel, conversando, batendo papo, e foram surpreendidos por esses tiros. Todos foram atingidos. Eu estou falando de 2 adultos, uma adolescente e essa criança de apenas 1 ano de idade. Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu. Já as outras pessoas continuam internadas, claro, também foram levadas para a unidade de saúde. A mãe dessa bebê, de apenas 19 anos, foi atingida. A irmã dela, no caso, a tia da bebê, 17 anos, a adolescente. E um homem, cunhado das duas, foi atingido, também está internado. Todo mundo passando por esse pesadelo. A família não sabe o que aconteceu. Claro, a polícia agora investiga. Será se quem estava na frente dessa casa já estava sendo alvo de criminosos ou simplesmente organizações já agiam naquele local e teriam se enganado, achando que fossem outras pessoas e acabaram atirando em quem não deveriam? O certo é que essa família estava na frente da residência conversando, como os parentes fazem no fim da tarde, e ali ficam batendo papo. Simplesmente passou o grupo, atirou várias vezes, atingindo todo mundo, e em seguida os criminosos foram embora. A polícia foi acionada, fez rondas pela região, mas até o momento ninguém foi preso. Até a última atualização dessa reportagem, a polícia lá no município de Marabá não prendeu ninguém. Mas claro, a investigação continua para tentar chegar até os autores desse crime, desse assassinato, porque a menina morreu, ela não resistiu. Uma criança de apenas 1 ano. Ela foi levada para o hospital, mas já era tarde, infelizmente. Os tiros atingiram principalmente a parte superior do corpo de todos que estavam no local. Esse homem, mais uma mulher adulta, uma adolescente e essa criança que está agora sem vida, a mãe desolada. Ela foi atingida, está desolada depois de perder a filha. Claro, os familiares querem saber o que aconteceu, assim como a polícia. É um grande mistério. Qual a motivação desse ato criminoso? O que temos de conteúdo é que esse grupo, então, passou pelo local, efetuou os tiros e em seguida foi embora. Já, Amanda, a gente traz mais informações ao vivo e as atualizações do estado de saúde dessas pessoas que foram vítimas desse atentado lá no município de Marabá. É com você. Obrigada, Pedro. E ainda hoje a gente vai trazer também mais detalhes da investigação da Polícia Civil. Agora, é claro que existem informações também ainda sigilosas para não atrapalhar esse trabalho de investigação, esse trabalho também de identificação desses suspeitos. Quem seriam, então, esses atiradores ou atirador, né? Até porque a gente está falando da morte de uma bebê. Para mim, 1 ano é um bebê, gente. E outras 3 pessoas que, infelizmente, ficaram feridas neste atentado na cidade de Marabá. Vem comigo também acompanhar o caso triste da morte de uma criança de 1 ano. É essa vítima, a pequena Isis Emanuele. Depois de um grupo de homens armados invadir a residência da família, já atirando. Ao vivo, direto de Marabá, a gente vai conversar com o delegado Vinícius Cardoso, superintendente ali da região, que vai trazer mais informações. Além da criança que, infelizmente, delegado, não resistiu, outras 3 pessoas, infelizmente, também ficaram feridas.
como este então atentado acabou acontecendo. A Polícia Civil aí de Marabá já tem alguma pista, já agradecendo também a sua participação ao vivo na tela do Cidade Alerta. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos assistem. É uma situação trágica. Na verdade, um grupo de aproximadamente 8 pessoas de uma organização criminosa rival atentaram contra a vida do indivíduo, identificado como Marcos Santos, morador do local. Esse indivíduo foi surpreendido a bala, ele correu para dentro do imóvel para salvar a própria vida, os atiradores entraram atrás e naquela saraivada de balas, uma mulher adulta que estava no local foi atingida, que é cunhada do alvo dessa organização criminosa, além de uma adolescente de 17 anos e a pequena Isis Emanuele. É uma bebê de um pouco mais de um ano que ela foi atingida, infelizmente veio a óbito. Então o saldo desse atentado são 3 pessoas baleadas que estão hospitalizadas, mas felizmente não correm risco de vir a óbito, e uma bebê que foi a vítima fatal desse atentado. Agora, delegado, o Marcos, né, que era o alvo, então, desse grupo, a gente está falando aí de aproximadamente 8 pessoas que seriam integrantes de uma organização criminosa. Ele já tinha um histórico de passagem pela polícia? O que vocês já conseguiram levantar? Ele não tem passagens anteriores pela polícia, mas no transcorrer da investigação identificamos que ele é vinculado a uma organização criminosa e ele é responsável por tráfico de drogas naquela região. E isso foi um atentado de uma organização criminosa rival que briga por espaço no tráfico de drogas. Nesse exato momento, equipes da Polícia Civil estão em campo com o objetivo de prender esses indivíduos. O líder desse grupo de 8 homens, ele foi identificado nesse exato momento. Essa situação está se desenrolando agora. As policiais civis fizeram um cerco à sua residência, ele reagiu com arma de fogo, houve troca de tiro, esse indivíduo foi baleado e, infelizmente, seu quadro evoluiu a óbito. E um outro indivíduo já está sob custódia policial, ou seja, as equipes da Polícia Civil estão em campo aqui em Marabá. O principal líder que arquitetou esse atentado, ele resistiu à prisão e foi morto, e um outro está sob custódia. Quantos ainda seguem sendo procurados desse grupo de 8, delegado? 6 pessoas. Dessas, nós já temos a qualificação de algumas delas, a polícia está em campo com o objetivo de capturá-las. Agora, qual seria a relação do Marcos com a bebê? O Marcos, ele é cunhado da mãe da bebê, que também foi atingida pelos disparos, ou seja, cunhado da mãe da pequena Isis. A mãe é adolescente de 17 anos? Não, a mãe é a mulher maior de idade. Então a gente tem o Marcos, que foi o Marcos baleado. A gente tem a adolescente de 17 anos e a mãe da criança. O Marcos morreu ou não? Não. Os 3 baleados, eles estão internados, eles seguem sob observação. O Marcos foi submetido à cirurgia, mas segundo informações colhidas com o corpo médico, eles não correm risco de vir a óbito. Então, delegado, muito obrigada. A gente sabe que é questão de tempo até a Polícia Civil aí de Marabá conseguir localizar. Vocês acreditam que esses outros 6 homens, que também seriam integrantes de uma facção criminosa, ainda estejam na cidade de Marabá? Certamente. As informações iniciais são essas. Nós estamos no encalço dessas outras pessoas também. Amanda, é lamentável que essa disputa entre organizações criminosas que são responsáveis pelo tráfico de droga aqui na região venham a vitimar pessoas inocentes. A exemplo dessas 3 pessoas inocentes que foram baleadas e a criança que veio a óbito. É lamentável, é uma barbárie. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios, deu uma pronta resposta. Mas o ideal é que todos sejam devidamente capturados e responsabilizados.
Delegado, muito obrigada pela sua participação, a nossa parceria, sempre aqui trazendo também em detalhes esse trabalho importantíssimo que é feito pela Polícia Civil ali em Marabá e na região. Vocês que então já conseguiram identificar esses suspeitos, 8 pessoas que seriam integrantes de uma organização criminosa. Dessas 8, uma pessoa já foi presa, outra morreu, 6 seguem sendo procuradas pela polícia. Qual foi o armamento usado, delegado? Utilizaram de calibres diversos, principalmente 38 e 380. Então vocês acreditam ali que eles estivessem monitorando ali o passo a passo desse alvo que era o Marcos, ou que foi de fato um crime planejado? Eles já vinham, de fato, monitorando o Marcos, sem sombra de dúvidas, mesmo porque o Marcos já vinha sendo ameaçado nesse contexto de rivalidade entre criminosos. Logicamente, o próprio Marcos não registrou as ameaças, não é comum aos criminosos registrarem ocorrência, mas nós soubemos, por meio de informantes e pelo trabalho investigativo, que ele já vinha recebendo ameaças. Delegado, muito obrigada mais uma vez, parabenizando também o trabalho realizado pela Polícia Civil aí em Marabá e região. Conversamos então ao vivo aqui na tela do Cidade Alerta com Vinícius Cardoso, superintendente ali da região. A polícia que continua procurando essas 6 pessoas, 6 suspeitos envolvidos na ação. Infelizmente, a pequena Isis, de 1 ano, acabou falecendo. Outras 3 pessoas foram baleadas, seguem internadas, mas sem aí risco de morte. E a gente trazendo então a notícia em cima do lance. E claro, também se solidarizando, né, com a perda de uma criança que nada tinha a ver com a história. A polícia que, como a gente já agora acaba de trazer ao vivo essa informação, acredita sim em um crime planejado. Grupos rivais, organizações criminosas que tinham como alvo o tio da criança, o cunhado desta mãe da criança que também foi atingida e a menina acabou não resistindo. A pequena Isis Emanuele, que morreu após invadir ali a casa onde ela estava. Outras 3 pessoas ficaram também feridas. Segundo a Polícia Civil, já conseguiu então identificar um grupo, organização criminosa, 8 homens entram já atirando no local. Quem era o alvo? O alvo era Marcos Santos, cunhado da mãe da pequena Isis. E além do Marcos, que foi baleado, a mãe da bebê e uma adolescente de 17 anos que também estava nesta mesma casa na cidade de Marabá foram todos atingidos. Então, a morte da pequena Isis, 1 aninho, olha aí que coisa linda. Infelizmente, gente, né, ela estava ali dormindo quando então esse grupo, já fortemente armado, entra no local e já atirando contra todos que estivessem pelo caminho. O Marcos, segundo a polícia, ainda não tinha passagens pela polícia, mas estaria sim envolvido em um outro grupo criminoso. Então podemos estar falando aí de uma rixa entre organizações criminosas. E a polícia acredita, sim, em um crime planejado. Eles sabiam a rotina, o passo a passo do alvo. O momento, então, em que ali, num horário em que tinha pouca movimentação pela rua, o Marcos estava dentro da residência. Eles, então, 8 homens armados, invadem um local, já atirando. A bebê morre. Infelizmente, não consegue sequer ser levada para o hospital. E as outras 3 pessoas, incluindo uma adolescente de 17 anos, também foram socorridas. Essas 3 pessoas seguem hospitalizadas. Nas buscas, o líder da facção que organizou todo o esquema acabou entrando em confronto com a polícia.
foi morto, outro preso e dos 8 suspeitos, 6 continuam sendo procurados pela polícia. A polícia, que fecha o cerco ali na cidade de Marabá, acredita sim, até pela ação já imediata dos agentes da segurança pública, que esses outros 6 criminosos continuam na cidade de Marabá. Esse reforço também é feito ali na saída do município para que todos os carros sejam revistados. Eles podem estar escondidos em alguma área de mata e a polícia apertando o cerco. Dos 8 suspeitos, 6 continuam sendo procurados e, infelizmente, esta invasão que resultou na morte da pequena Isis Emanuele. É a foto que a gente traz com dor no coração. A bebê que estava ali perto da mãe quando também covardemente foi baleada. Isis morre ainda no local e as outras 3 pessoas, incluindo o alvo que estava sendo procurado pelos suspeitos, Marcos é o nome dele, a cunhada e também uma adolescente de 17 anos, seguem hospitalizados. A gente tem agora, recaptura para mim a entrevista exclusiva na tela do Cidade Alerta. É só aqui que você vai ver agora o depoimento do delegado que está à frente das investigações. O delegado Vinícius Cardoso, superintendente da Polícia Civil ali na região de Marabá. Ele conta em detalhes as informações já levantadas pela Polícia Civil. Coloca na tela. É uma situação trágica. Na verdade, um grupo de aproximadamente 8 pessoas de uma organização criminosa rival atentaram contra a vida do indivíduo, identificado como Marcos Santos, morador do local. Esse indivíduo foi surpreendido a bala, ele correu para dentro do imóvel para salvar a própria vida, os atiradores entraram atrás e naquela saraivada de balas, uma mulher adulta que estava no local foi atingida, que é cunhada do alvo dessa organização criminosa, além de uma adolescente de 17 anos e a pequena Isis Emanuele. É uma bebê de um pouco mais de 1 ano que ela foi atingida, infelizmente veio a óbito. Então o saldo desse atentado são 3 pessoas baleadas que estão hospitalizadas, mas felizmente não correm risco de vir a óbito, e uma bebê que foi a vítima fatal desse atentado. Isso aconteceu dentro da casa desta criança. É a Isis Emanuele, ela que também estava ali na companhia da mãe. Outras 3 pessoas também foram atingidas e o Pedro Pessoa trazendo os detalhes, incluindo aí o que disse recentemente o Pedro, a polícia que continua procurando aí esses outros 6 homens que teriam tido participação nesse crime. Pois é, temos novas informações, Amanda. Vamos lá. Na frente dessa casa estavam 4 pessoas, 2 adultos, uma adolescente e essa criança de apenas 1 ano, uma menina que morreu depois de ser atingida por esses tiros. Um grupo passou pela residência e disparou vários tiros e o alvo seria um homem, o cunhado da mãe da criança e a outra atingida adolescente. Ele seria cunhado dessas 2. Seria o alvo, então, desses criminosos. Ele, inclusive, teria participação, segundo a polícia, de uma facção criminosa. Os bandidos estavam planejando a morte desse homem, a execução, e aí foram, então, na frente dessa casa, mas, infelizmente, não atingiram só ele, mas as outras pessoas que estavam no local. E, no fim das contas, essa criança, ela morreu. A mãe está desolada. A polícia segue investigando esse caso. A primeira informação que chega é que 8 pessoas participaram desse crime. Houve, então, uma ação. Um deles chegou a morrer e o outro foi preso. Os 6 continuam sendo procurados. Nós temos aqui agora
a fala do delegado que está na frente dessas investigações, trazendo as últimas atualizações sobre essa ocorrência. Olha só. Ele não tem passagens anteriores pela polícia, mas no transcorrer da investigação identificamos que ele é vinculado a uma organização criminosa e ele é responsável por tráfico de drogas naquela região. E isso foi um atentado de uma organização criminosa rival que briga por espaço no tráfico de drogas. Equipes da Polícia Civil estão em campo com o objetivo de prender esses indivíduos. O líder desse grupo de 8 homens, ele foi identificado. As policiais civis fizeram cerco à sua residência. Ele reagiu com arma de fogo, houve troca de tiro, esse indivíduo foi baleado e, infelizmente, seu quadro evoluiu a óbito. E um outro indivíduo já está sob custódia policial, ou seja, as equipes da Polícia Civil estão em campo aqui em Marabá. O principal líder que arquitetou esse atentado, ele resistiu à prisão e foi morto, e um outro está sob custódia. É lamentável que essa disputa entre organizações criminosas que são responsáveis pelo tráfico de droga aqui na região venham a vitimar pessoas inocentes. A exemplo dessas 3 pessoas inocentes que foram baleados e a criança que veio a óbito. É lamentável, é uma barbárie. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios, deu uma pronta resposta. Mas o ideal é que todos sejam devidamente capturados e responsabilizados. Eles já vinham, de fato, monitorando o Marcos, sem sombra de dúvidas, mesmo porque o Marcos já vinha sendo ameaçado nesse contexto de rivalidade entre criminosos. Logicamente, o próprio Marcos não registrou as ameaças, não é comum aos criminosos registrarem ocorrência, mas nós soubemos, por meio de informantes e pelo trabalho investigativo, que ele já vinha recebendo ameaças. Foi na região da Folha 33, Nova Marabá, onde tudo aconteceu. O delegado trazendo os detalhes de uma resposta da polícia. Logo depois, houve esse confronto, um homem morreu, outro preso. Mas as pessoas que participaram, as outras 6, continuam sendo procuradas. Se você tiver qualquer informação acerca desse assunto, entre em contato com a polícia através do Disque Denúncia da Civil, que é o 181. A gente está falando de 2 organizações criminosas rivais. O homem já estava sendo ameaçado, ele estava em casa, infelizmente outras pessoas foram atingidas, ele era o alvo, mas na hora dos disparos foram vários tiros que pegaram nessa criança, nele, na cunhada e na outra cunhada também, que é uma adolescente. Está todo mundo internado no hospital, evidentemente, além dessa criança, fora essa criança que não resistiu, apenas 1 ano. As atualizações, elas estão acontecendo a todo momento. Qualquer novidade, Amanda, a gente traz aqui no Cidade Alerta. Mas é importante citar que a polícia está combatendo essas organizações, essas facções. O que nos deixa muito triste é que no meio dessa guerra, inocentes estão pagando com a vida. Pessoas são atingidas. Se você, então, quiser colaborar, entre em contato, denuncie. Isso é importante. Se você tiver qualquer informação, a sua identidade vai ser preservada. Principalmente porque a gente está falando aí de inocentes, né, Pedro? Uma criança. Você imagina a dor dessa mãe, essa mãe que continua hospitalizada. Além do Marcos, que era o alvo, então, desses criminosos, também uma outra adolescente de 17 anos que foi atingida, e todas essas outras 3 pessoas seguem hospitalizadas. Polícia Civil de Marabá continua intensificando as buscas. Questão de tempo, então, até que todos os envolvidos nessa, então, invasão, neste tiroteio, sejam presos e responsabilizados criminalmente.